Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos ao Ateliê Kanroyan. É sempre um prazer fazer para vocês estes vídeos, tá bom? Este vídeo aqui, hoje, eu vou responder uma pergunta que eu recebi aqui no nosso canal. Só que é uma pergunta um pouco diferente. Um cara inscrito perguntou assim: Felipe, você já falou em alguns vídeos atrás que você foi professor de música por muitos anos. Eu estou começando a ministrar aula, dar aulas agora, queria que você falasse de algumas dicas. Então eu pensei, perfeito, eu vou organizar aqui alguns fundamentos que me guiaram quando eu ministrei aula por muitos anos de violoncelo, teoria musical, contraponto, harmonia, regência, entre outras questões, tá bom? Então, eu citei aqui 11 questões que talvez te ajudem a dar aula. E também, para quem ainda não dá aula, vai te ajudar a entender melhor muitos caminhos didáticos. E acredito que vai facilitar o seu aprendizado, tá bom? Antes de entrar nesse tema, sempre passando o recado, preciso passar para vocês esses recados. Podem nos enviar o instrumento de vocês para eu fazer o ajuste aqui no ateliê de onde você estiver, tá? Do Brasil todo e do mundo todo. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aqui na descrição e enviar o instrumento. É bem seguro, é bem tranquilo. Após os ajustes, eu faço um vídeo explicando todo o trabalho feito e te envio novamente, tá bom? Enfim, questão 1 que você precisa saber ao ministrar aula ou a ter uma aula, tá? Até porque isso vai te ajudar a guiar em muitas coisas, a gente vai conversar aqui no decorrer. Primeiro, existem diversos tipos de músicos, melhor dizendo. Poderia ficar aqui horas a esse respeito, tá? Mas eu vou dar uma ideia. Eu sempre falei isso para os meus alunos. Existe aquele músico que é um virtuoso inato. Estuda muito, mas ele tem muito talento. Ele é um virtuose, né? Ou seja, ele é um exímio executor. Ele executa muito bem, ele toca muito bem, né? E nem sempre essa pessoa tem uma didática muito boa, certo? Às vezes ele é um exímio músico, mas não transmite bem este conhecimento. Existem muitos professores que, claro, tocam bem, mas não são aqueles exímios músicos de sair tocando os 24 caprichos de Paganini de cor, né? Mas tem uma didática fantástica, ensina muito bem, sabe transmitir esse conhecimento, né? Existe também o terceiro caso, ainda falando na primeira questão, que é muito raro, são os grandes talentosos que têm os três, né? Que as duas características, melhor dizendo, é um exímio músico e um exímio professor na hora de transmitir o conhecimento. E aí, quando você vai aprender ou vai ministrar aula, você identificar que tipo de professor de didática combina melhor com o seu tipo de aprendizado, vai te ajudar muito. Então, a primeira questão, existem vários tipos de músico, tá bom? É muito comum isso e é muito legal a gente saber. Quem está acompanhando, peço a gentileza de assistir até o final, porque aí você vai entender com maior profundidade, você vai entender com maior precisão tudo isso, porque as questões são bem relacionadas, tá bom? Segunda questão que você precisa analisar ao ministrar uma aula, a dar uma aula. E outra coisa, antes de eu entrar nessa segunda questão, que é a organização da aula, você pode fazer isso mesmo nas escolinhas de música da igreja. Não, só dou aula na escolinha de música, no jeito, não tem problema nenhum. Isso vai te ajudar muito, tá bom? Então, segunda questão é a organização da aula. É claro que numa aula particular o ideal é que ela tenha entre 50 minutos a 1 hora, mas às vezes na igreja são muitos alunos, não tem esse tempo todo, né? Eu tenho tanto tempo, então você sabe quanto tempo você tem e você organiza essa aula sua entre ele vai tocar técnica, ele vai tocar partitura e tal questão. Então você organizar essa aula e explicar para o aluno mais ou menos como está dividido o tempo dentro da aula, facilita muito até o aluno organizar o estudo dele.
Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu já estava dando aula de um nível de violoncelo mais avançado, preparando alunos para a universidade de música, para a orquestra, como que eu organizava a aula? Primeiro momento da aula, era uma escala bem tocada, independente do nível, né, bem lenta para mostrar as notas, tal. Logo na sequência, estudos mais complexos, ou seja, primeira metade da aula eu trabalhava a técnica. Logo na segunda metade da aula, alguma peça barroca, alguma suíte. Na terceira metade da aula eu trabalhava, por exemplo, um concerto romântico, ou seja, a aula estava bem distribuída. Você pode fazer a mesma coisa na igreja. Primeira parte, escala e método, ou seja, técnica. Segunda parte, hinos. Porque aquela aula bagunçada, chega o aluno tocando o que quer, você não sabe o que você vai pedir, fica bagunçado. Então, segunda questão, segunda dica, segundo fundamento, organize a sua aula, tá bom? Esse vídeo que eu estou passando aqui para vocês hoje, ele vale ouro. Todas essas informações foram anos de muito trabalho, muito estudo, muita dedicação até chegar nessa formatação, tá bom? Bom, então organizou aí dentro do tempo de aula. Terceira coisa que poucos fazem, tá bom? Tem a ver com a segunda, que é um cronograma, às vezes semestral, às vezes anual, porque nesse cronograma você vai colocar o que você pretende ensinar para os seus alunos. No começo é mais difícil, mas depois de feito, você tem tudo pronto, montado. É só você aplicar e fazer alguma adaptação às realidades dos alunos. Ou seja, a terceira questão, cronograma. Quando você tem um cronograma, você pode mostrar para o aluno, olha, esse semestre você desenvolveu mais. Percebeu que quando você estuda, e aí você consegue ter uma ideia do crescimento do seu aluno. Isso é muito importante, tá bom? Ter esse cronograma vai ajudar muito na sua organização e para o seu aluno. E também quando você, tanto como professor quanto aluno, isso vai ajudar, tá bom? Quarta questão. Eu organizei aqui, fui colocando, mas todas elas se intercalam, tá bom? É o destino do aluno. Como assim o destino do aluno? Vamos pensar aqui juntos. Primeira aula, eu sempre conversava com os meus alunos. Qual é a intenção deles? Se eles querem apenas tocar bem para tocar na igreja, ou quero ser músico profissional, e aí eu montava um cronograma. Então isso vai ajudar você a guiar as suas aulas, entender o destino do aluno. Ou de repente o aluno fala assim, não, eu quero tocar muito bem, quero ser um virtuoso, mas eu sou uma pessoa reclusa, não quero me apresentar, quero tocar só para mim. Eu tinha muitos alunos assim, não quero me apresentar, não gosto, eu sou recluso. Né? Quero tocar muito bem só para mim, nem quero que as pessoas saibam que eu toco. Cada um pode escolher. Então você entendendo a ideia, o destino do aluno, você consegue organizar. Eu tinha muitos alunos da igreja, muitos alunos irmãos que queriam aprender música, estavam tocando bem e não queriam tocar na igreja. Quero só tocar em casa, tranquilo. Você consegue então montar todas as questões que eu falei anteriormente, um cronograma melhor, tá bom? Então isso é muito importante do aluno e o professor conseguir montar. Quinta questão que é muito importante: saber transmitir o conhecimento. Não é porque você sabe que você sabe ensinar. Aí vem a famosa didática. Hoje é muito fácil gravar, pega um celular e grava uma aula sua e veja se você está explicando bem. Guarde essa frase se você quer dar aula para sempre. Comentar sobre algo não é explicar. Uma coisa é eu comentar, aqui assim, ó, gente, a pestana aqui tem que estar na medida. Outra coisa é eu explicar, olha, a pestana, essa parte, eu fundamentar. Então, comentar não é explicar, tá? Isso é muito importante quando você vai guiar a sua aula. Explique, coloque isso na organização, tá bom? Esta é a quinta questão, tá bom? Sexta é muito importante. Eu espero que quem perguntou tenha sido nessa intenção, tá bom? Ainda temos bastante coisa. Quando você vai passar um método, um exercício que às vezes não está no método, uma peça, a sexta questão é muito importante. Você tem que saber justificar o motivo.
Por quê? Você tem que falar assim, olha, por exemplo, eu passava para os meus alunos, olha, você vai estudar agora esse estudo do Popper, né? Que é o estudo tal. Ah, o professor de violino vai passar escalas de alarme, vai passar o Lauru, que é mais simples, enfim, cada um com o seu método, cada professor com a sua escola técnica, que eu vou falar no final, tá bom? Então, você saber explicar o motivo daquela peça. Você saber justificar o motivo daquela peça. Ó, eu estou te passando esse estudo por causa disso, disso e disso. Você vai aprender isso, isso, isso. Você tem que fazer esse estudo para aprender isso. A pessoa, o seu aluno vai... Ah, entendi para que eu tenho que fazer essa lição, esse estudo. Aí ele vai estudar melhor, vai aprender. Então é muito importante você saber justificar o motivo daquele estudo, o motivo daquela lição, tá bom? Porque o aluno vai estudar melhor. Agora, se você fala assim, poxa, eu não sei o motivo que eu estou passando essa lição, é porque está na ordem que eu estou passando. É um sinal claro de que você precisa estudar. Né? Buscar e entender, procurar entender por que quem fez esse método, no caso do violoncelo, por exemplo, o Dottzauer, por que o Dottzauer escreveu aqui isso assim? Tentar entender o motivo. Isso vai te ajudar muito melhor a transmitir o conhecimento para o seu aluno. Justificar o motivo de cada peça, tá bom? 7ª questão. Bastante coisa, hein? Anotem tudo e reassista o vídeo que vai ajudar bastante. Identificar o ciclo de estudo e de desenvolvimento de cada aluno. Isso é muito importante. O que eu percebi durante anos ministrando aula, como professor de música, enfim. Eu percebi que alguns alunos, no início, desenvolvem muito bem, mas às vezes enrosca no decorrer, isso é comum. E outros são o contrário, outros enroscam no começo e depois desenvolvem bem. Ou seja, cada aluno tem o seu ciclo de estudo, tem o seu ciclo de desenvolvimento. Olha para mim se não virou o celular, por favor. Cada um tem o seu ciclo de desenvolvimento, cada um tem o seu ciclo de estudo. Então, como professor, é importante você identificar esse ciclo, você identificar isso para quê? Para te ajudar na didática, tá bom? E seguindo outra questão, saber que existem diversas escolas. Como assim, Felipe? Agora vem a polêmica, a grande polêmica, que eu vou tratar um pouco aqui com vocês. Existem diversas escolas técnicas, tá? Por exemplo, escola francesa, escola alemã, escola franco-belga, escola russa e por aí vai. E vai longe o assunto. Cada uma tem um jeito de tocar, cada uma tem um jeito de ensinar, cada uma tem os seus princípios. Eu até toquei há algum tempo atrás com um grande violinista sérvio, né? Não vou citar o nome porque não pedi autorização. Ele solou na orquestra que eu tocava e ele falou assim, hoje as escolas estão deixando de existir porque é muito fácil você viajar de uma região para outra e pegar elementos dela e fundir, tá? Então é muito fácil, só que as escolas eram muito pronunciadas. Então, como existiam diversas escolas, eram comuns de alguns grupos extremistas dizer que só determinada escola funciona e todas as outras não. Só ele tem a luz, só ele tem o sol, só aquela escola funciona. E todas as outras não funcionam, tá bom? Isso não é verdade. O que eu digo aqui? Isso é um conhecimento um pouco mais avançado. Se você conhece de escola, não que você vai passar para o seu aluno uma escola que você não usa, mas você vai explicar que existem diversas escolas. Por quê? No decorrer da vida musical dele, ele vai escolher a que melhor convém a ele. Ele vai escolher a que melhor se adapta à realidade dele. Na minha opinião, eu sei que muita gente já vai tecer críticas porque não, só existe tal escola e não pode mudar. Tudo bem, essa é a sua opinião, mas na minha visão, esse pensamento de só existe essa escola, só existe esse jeito de fazer,
é um dos motivos pelo quais ocorrem os maiores desastres na humanidade. Vide a Segunda Guerra Mundial. Né? Só o meu jeito de pensar, só o meu jeito de fazer. É assim. Isso não funciona, tá bom? Isso não funciona. Eu peguei muito isso na música. Só tem que tocar assim, só pode fazer. Isso, claro que existem os fundamentos dentro daquela escola, mas também existem outras escolas que funcionam, tá bom? Então, o seu aluno saber que existem várias escolas é muito importante, tá bom? Nona questão, serão 11, já estamos no final. Nona questão. Ajudar o aluno a escolher o seu caminho, tanto de escola como de interpretação. Na minha humilde opinião, tá? Podem discordar, fiquem à vontade. O aluno não tem que ser um robozinho do professor, né? Se fosse assim, não existiriam os grandes mestres. Por quê? O Rostropovich não teria existido, ele teria sido um robozinho do aluno, do professor dele, fazer tudo igual ao professor. Então, ajudar o seu aluno a criar o seu caminho técnico e interpretativo é muito interessante. Eu não ensinava meus alunos a interpretar como eu fazia, tá? Eu faço assim, não, eu nunca ensinei eles a interpretar como eu fazia. Eu mostrava os caminhos da interpretação, ensinava eles a interpretar. Você pode fazer assim, 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 assim. E ele criava a interpretação dele. Eu falava, isso aqui é muito bom, mas isso tá sem pé, sem cabeça. Isso não é questão de opinião, tá errado. Claro que existe o que é errado e certo, existe questão de opinião, mas mostrar estes caminhos para o aluno, tá bom? Porque se fosse assim ainda não, tem que fazer igual o professor. Tava todo mundo na idade da pedra lascada, nem na polida estaria ainda, tá bom? Então, isso é muito importante. 10ª questão, chegando ao final. Explicar para os alunos sobre os ajustes. Isso eu já falei muito aqui. Explica para o seu aluno que o instrumento tem que passar por um processo de ajuste e sonorização. Mostra as opções. Ensina ele sobre isso. Isso é muito importante, tá bom? E pode nos indicar, fico muito agradecido. Por exemplo, os alunos podem nos enviar os instrumentos de onde estiver. Basta entrar em contato aqui, como eu já falei, tá bom? E 11ª questão, que eu acho que é muito interessante o aluno saber. São milhares, isso aqui é um resumo. Tocar não é estudar. Tocar não é estudar. A pessoa pensa que vou pegar o concerto e vou ficar tocando. Isso não é estudar. Estudar é outra coisa. Estudar, se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando a estudar, você pega trechinhos e fica horas, semanas, meses só naquele trecho. Você faz variações daquele trecho, você deixa ele mais lento, você desconstrói, estuda nota por nota, trabalhando afinação e depois você vem trabalhando, tá? Então é muito importante. Eu vou ficar tocando a suíte do, tocar é uma coisa, estudar é outra. Isso é importante você transmitir para o seu aluno, tá bom? Bom, quem fez a pergunta, eu espero que essas 11 questões tenham ajudado. Como eu já falei, não é só isso, tem muitas outras, tá bom? Espero que tenham gostado, muito obrigado por nos acompanhar.